Olá, olá, caros colegas, olá, meu povo, cá estou eu em mais um vídeo e a pauta de hoje eu garanto que vocês vão gostar. E eu decidi mudar o nome do canal para Serviço Social Facilitado, pois o propósito aqui do nosso canal é de facilitar a vida dos estudantes, dos profissionais recém-formados, dos profissionais que já têm um tempo de formado, mas ainda não teve a oportunidade de atuar como assistente social. Então, eu sempre vou fazer interlocução entre a prática e o campo, de conhecimento de cada área, de cada temática, que nós, assistentes sociais, atuamos. Eu sou Paula Devanire, sou assistente social, tenho 19 anos de formada e de experiência profissional. E aqui é tudo na maior sinceridade, de uma forma tranquila para que todo mundo consiga me compreender. Então, vamos rodar a vinheta! Pois então, vamos lá. A temática de hoje é o serviço social na área socioambiental. O que nós, profissionais, fazemos na área de meio ambiente? Quais são as legislações que nós devemos conhecer? Pois hoje a temática do vídeo é essa. Então, eu separei aqui, Vamos iniciar pelas principais legislações. Quais são as principais legislações ambientais no Brasil e que nós devemos conhecer caso venha trabalhar, caso venhamos trabalhar na área de meio ambiente. Então, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o novo Código Florestal Brasileiro, o licenciamento ambiental, a Lei da Fauna, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de Recursos Hídricos e a Lei dos Agrotóxicos. Então, são muitas legislações que existem, que são vigentes no nosso país. E caso venhamos trabalhar na área socioambiental, na área de meio ambiente, nós devemos conhecer a política. Isso é primordial. Eu tenho experiência tanto na parte de saneamento básico, na execução de obra de saneamento básico de rede, de implantação de rede de esgoto, e tenho experiência também na implantação de sistema de abastecimento de água. Eu fui estagiária da Embasa, que é a empresa baiana de água e saneamento aqui do estado da Bahia, eu falo de Salvador. Fui estagiária, me formei e fui absorvida. A minha primeira experiência profissional foi na parte de saneamento. E depois eu fui selecionada, participei de um processo seletivo com vários candidatos do Brasil todo e fui aprovada para trabalhar no projeto da transposição do Rio São Francisco no estado do Ceará. Mais especificamente, a minha área de abrangência, pegava Ceará, Pernambuco e uma parte da Paraíba. A minha lotação era na cidade de Brejo Santo e eu fazia todo o trabalho nas áreas que seriam beneficiadas pela implantação da transposição do Rio São Francisco. E por fim, no ano passado, no ano de 2022, eu trabalhei no programa Mais Água para Todos. O Água para Todos é um programa do governo do governo nacional, da União. E aqui a Bahia se pautou neste programa e fez a modificação, para a nossa realidade. E inicialmente era Água para Todos e depois ele passou a se chamar Mais Água para Todos. Então eu vou falar um pouquinho do que o assistente social faz nessa área que é a área socioambiental. Eu tenho pós-graduação em gestão ambiental, eu tenho 2 pós.
A minha primeira pós foi em gestão ambiental, justamente pelo fato de eu gostar da área de meio ambiente e de eu trabalhar nessa área também. Então, o que é que o profissional faz quando ele recebe um projeto desse, um programa desse, que são programas? Então, vamos lá. O assistente social, eu sempre digo, a primeira coisa que o assistente social tem que fazer é ter trato com a comunidade, ter trato com as pessoas, tratar a comunidade como o profissional gostaria de ser tratado. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos trabalhar com famílias em situações de vulnerabilidade social, que não têm acesso a políticas públicas, no caso, né, a parte de saneamento e a parte de água, e a gente vai mobilizar essa comunidade para receber essa intervenção. E obra? Quando a gente vai fazer um reparozinho na nossa casa, obras traz o que para nós? Transtorno. Traz sempre transtorno. Incômoda, é o pedreiro que não veio, é o cano que furou, choveu, eu não pude pintar meu apartamento e assim por diante. Então, obra sempre traz transtorno. Então, o assistente social em uma comunidade, ele vai mobilizar aquela comunidade para receber a intervenção. Então, qual é o papel do assistente social? Ele vai ser um mediador entre a empresa que o contratou e a comunidade. Ele vai ser o interlocutor. Então, as ações que o assistente social, né, executa em um projeto desse, né, eu só quero dizer projeto, em um programa desse, né, quais são as ações? Ele vai fazer a interlocução, vai viabilizar os serviços referente à implantação do programa, né, referente à implantação da obra, vai orientar a comunidade, vai elucidar as dúvidas que a comunidade tem, vai fazer todo esse papel de mobilização. E essa mobilização se dá através de ações. E quais ações seriam essas? As visitas domiciliares, as reuniões, todas essas ações é o assistente social que faz. Então, vou trazer para a prática. Quando eu estava no programa Bahia Azul, qual era o meu papel enquanto profissional? Mobilizar a comunidade, que a obra, né, estava chegando, que ia ter aquela intervenção. Procurar as lideranças comunitárias, né, que os líderes comunitários são parceiros do profissional. Por quê? Porque a liderança comunitária conhece todo mundo da comunidade, a comunidade respeita ele, a comunidade ouve, e o líder comunitário ele vai ajudar o profissional na execução do trabalho. Vai fazer reuniões de apresentação do programa, explicando o que é o programa, qual é o objetivo, qual é o propósito, o tempo de execução do programa. Toda a apresentação do programa é o profissional que faz. Nesta reunião são citadas legislações, né, que o programa se pautou, aonde ela se encaixa, se é na parte de saneamento, na parte de esgotamento sanitário, ou se é na parte de água. E também, né, durante as visitas domiciliares, as visitas, ela tem o propósito de quê? De você conhecer a comunidade, de você mapear a comunidade. Na parte de saneamento do Bahia Azul, o sistema, ele é pago. A comunidade, né, que recebe o programa, eu trabalhei aqui na área de Salvador e algumas cidades aqui do estado da Bahia. Então, ele vai pagar pelo aquele serviço depois da obra pronta e funcionando. Por quê? Porque aqui existem dois tipos de sistema de abastecimento de esgoto. Aqui,
Em Salvador tem uma estação de tratamento onde vai todo o esgotamento sanitário de Salvador, ele é tratado e depois em alto mar ele é lançado. Então existem dois tipos de serviço, que é o sistema condominial e o sistema convencional. O condominial é 45% do consumo de água e o convencional é 80%. Ou seja, quanto mais água eu consumir, mais esgoto eu vou gerar e eu vou pagar por este tratamento através da minha conta de água. Então, a comunidade precisa estar ciente, orientada, informada, se caso for cobrado algum tipo de taxa. A execução, quem é que financia essa execução? É importante a comunidade saber também, né, que a execução é feita através da Embasa, que é a Empresa Baiana de Água e Saneamento. Então, toda essa parte de mobilização, a comunidade precisa estar informada, porque ela precisa aceitar que aquela intervenção venha ocorrer na sua comunidade. Então, aqui em Salvador, em peso, né, implantado esse sistema, né, novo de esgotamento sanitário. E durante a execução, né, como eu pontuei no início, a obra sempre traz transtorno, né? Então, tinha questões que o morador não queria aceitar, tinha questões que o morador não queria assinar o termo. Então, eram várias questões que o profissional, ele iria fazer a visita e dessa visita ele iria conversar, né, procurar orientar aquele morador para que conseguisse reverter aquela situação. Então, é como eu sempre digo, né, tem alguns profissionais que utilizam esse termo, que o assistente social convence a pessoa. Eu não utilizo esse termo, né? Eu sempre digo que o profissional, ele orienta, ele esclarece, ele media, mas convencer a pessoa, eu não convenço ninguém. O meu papel ali é de orientar, de esclarecer e que o morador, que a pessoa, que o ser, né, ele compreenda tudo que eu falei. Não adianta eu utilizar termos rebuscados, né, palavras difíceis que o usuário não vai conseguir me compreender. E outra coisa também, né, depois do sistema pronto e funcionando, a cobrança não seria logo de imediato, né? A cobrança ela é feita com um tempo depois. Se eu me recordo, seriam uns 3 meses depois. Então, o morador tem que ficar ciente de todo esse processo. E outra questão também que nós, assistentes sociais, fazemos na parte socioambiental seria o processo de desapropriação ou faixa de servidão. É montar um processo, né, quando o morador ele vai ser desapropriado da sua casa. Ou a obra vai passar por uma parte do seu terreno, então vai utilizar somente uma faixa, vai se servir daquela faixa. Então, também é o assistente social que monta o processo da desapropriação, né? A coleta dos documentos, relatório fotográfico, todo o processozinho da parte do social ou assistente social que faz. Já a parte, né, de medir quantos metros são a casa, quantos metros vai se servir daquele terreno, isso é a parte técnica, é o técnico em edificações, né, é o profissional correspondente, não é da nossa seara. O que nós fazemos é a interlocução com o morador, com o usuário. E teve situações, né, que a obra passou, que a rede de esgoto passou no terreno do morador e que não se aplicava nas questões da faixa de servidão.
Então, o que que eu fazia? Muita gente planta, né? Plantava naquela área, ia perder seu pé de cana, de banana, de tomate, enfim, seja a cultura que for. E o que é que eu fazia? Eu procurava mediar junto à empresa, né? Junto ao meu fiscal, né? Da parte de engenharia, junto ao meu fiscal, que viabilizasse um pagamento, um custeio para aquele morador, que ele não saísse prejudicado, mesmo não se enquadrando. Então, nós também devemos ter essa sensibilização, esse olhar diferenciado para determinadas situações. Isso é primordial. E outra coisa também, né? Pessoas mais simples, né? Que nunca teve um valor considerável em mãos. O que é que faz quando pegava um cheque de 5 mil, 7 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil reais? O povo achava que era aquele mundo de dinheiro que nunca ia se acabar. Nós também orientamos quanto à questão do valor de adquirir a casa, que a casa tem escritura, que tem uma documentação, que seja passado para o seu nome. Todo esse processo de orientação também nós fazemos. Por quê? Quando eu trabalhei no projeto da transposição do Rio São Francisco, que os valores eram muito maiores, muito maiores, as pessoas pegavam o valor e faziam o quê? Viajava, comprava carro, fazia as coisas mais mirabolantes possíveis, menos comprar a casa. E isso traz um impacto grande na nossa intervenção quando o morador tem esse tipo de postura. Então, partindo para o projeto da transposição do Rio São Francisco, a minha equipe, que eu fazia parte, uma equipe multidisciplinar, onde tinha 4 assistentes sociais, engenheiro agrônomo, antropólogo, né, uma infinidade de profissionais. Porque além de trabalhar com a comunidade impactada, nesse percurso tinha as comunidades tradicionais também. Então, qual era o papel do assistente social no projeto da transposição do Rio São Francisco? Já tá agarrando. Então, partindo do princípio, né, que tínhamos a área a ser trabalhada, então iríamos a campo para fazer as visitas domiciliares. E nessas visitas domiciliares nós aplicávamos um questionário que era para conhecer quem era a comunidade. Então a gente ia munido com um notebook, né? Tinha as perguntas, a gente ia digitando as respostas e ao final, né, a gente sintetizava essas informações, ou seja, tabulava essas informações, e essas informações iriam compor o relatório que seria feito no final do trabalho. Então, para cada comunidade, a gente tinha um mapeamento daquela comunidade. Também fazíamos visitas institucionais, né? A Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, para conhecer aquela comunidade. E também tinha as reuniões, né, com as temáticas que a gente trabalhava, né, com as temáticas socioambiental, né, a comunidade para se conhecer, para fazer o pertencimento daquela área. Todo esse processo era feito com o assistente social e com o antropólogo. Então, dentro daquela área, né, a ser trabalhada, então tinha diversas ações que eram executadas e as principais sempre eram executadas pelo assistente social. Outra questão também que é importante retratar, né, enquanto profissional, a sua intervenção, né, que existia também o processo de desapropriação, como eu pontuei. Então, toda a montagem, né, do relatório, né, do processo da desapropriação, era o assistente social que fazia.
E uma situação me chamou muita atenção, porque, né, o morador, eu trabalhei no ano de 2010, e assim, entre 2008 e 2009 foi o inicial do projeto, né, da execução do projeto. Então era tudo muito solto, foi contratado pessoas jurídicas para poder fazer o trabalho. Depois que veio uma empresa, que era a qual que eu trabalhava, e dessa empresa era ela que fazia toda a execução. Então, o que acontecia? E tinha um pessoal do Exército também que trabalhava junto, tinha o eixo norte e o eixo leste. Eu era do eixo norte e tinha o pessoal do Exército que fazia parte do eixo leste. Então, o que aconteceu? Muita gente recebeu o dinheiro da desapropriação, gastou o dinheiro, não desocupou a área e por lá ficou. E teve uma situação, eu lembro como hoje, que é uma casa azul, só um pontinho azul, a área toda dematada, toda devastada, não tinha mais um pé de nada, só aquele ponto azul lá, que ele já tinha recebido dinheiro, tinha gasto, teve gente que foi pescar no Pantanal, para vocês terem noção, e ele estava se recusando a sair. Nesse caso, né, quando o profissional vai, conversa, orienta, né, procura fazer a mediação, a sua intervenção junto a esse tipo de situação e não resolve, então aí já parte para outra esfera, parte para a ação judicial, ou seja, vai entrar na justiça para que ele desocupe aquela área e ele vai ser despejado. Então, todas essas informações têm que ser passadas, né, para o morador, porque ele está se recusando, ele já recebeu, né, e aquela área não pertence mais a ele, e sim agora pertence à União. Aqui, no caso, né, não pertence mais àquele morador, e sim ao governo do Estado, pertence ao Estado. Então, é importante também que o morador tenha ciência disso, né, então... O que foi que aconteceu? Né? Depois de muita conversa, depois de muito diálogo, ele decidiu desocupar, né, a casa e partir para outro lugar. E também tinha famílias que seriam transferidas para as vilas produtivas rurais. Então, essas famílias, elas seriam transferidas para essa vila e também teriam o acompanhamento depois. Então, o serviço social também fazia todo o processo de acompanhamento do antes, durante, né, no dia da mudança e o depois, né? Então, tudo isso o assistente social faz, toda essa parte de acompanhamento e de mediação também. Então, como eu pontuei, eu passei 9 meses, né, trabalhando no projeto, assim, uma experiência muito rica, uma experiência riquíssima para mim, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa também, né, famílias que não tinham acesso à água de forma nenhuma, ou que tinham acesso à água, mas uma água completamente insalubre. Então, assim, uma situação muito, muito, muito difícil. Só quem estava lá na prática é que tem, assim, respaldo para poder falar, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu, assim, não me adaptei ao lugar, né? Assim, a área muito extensa, muitas viagens, muitas subidas, muitas descidas, e terminou que eu pedi demissão. Eu fiquei 9 meses, para mim, assim, foi ótimo, perfeito, maravilhoso. A questão salarial muito boa mesmo, né? E eu pedi demissão e voltei para o Salvador, e para mim já valeu super a pena. E no ano passado eu trabalhei no Água para Todos, né? Então, qual era o papel do assistente social nas comunidades beneficiadas pelo programa? Então, eu sempre dizia que eram passos, né? Já no Água para Todos, a equipe era quem? Equipe, né? Eu sozinha. Eu tinha um motorista para me conduzir, né? Me levar até a área de trabalho, e todo o processo era feito por mim. Então, o primeiro passo era fazer a visita institucional ao gestor, ao secretário de Meio Ambiente, Agricultura, a secretaria correlata, ou caso não tivesse ou não encontrasse, o secretário de Administração.
Então, eu iria para lá, né, para a prefeitura, me apresentar e informar que estaria na região X, né, na comunidade, deixa eu lembrar o nome aqui, eu deixei até minha planilha ali, nossa, deu um branco, na comunidade X, né, que eu estaria ali fazendo o trabalho, e aquela comunidade foi beneficiada pelo programa Água para Todos. Partindo disso, eu pegava um contato de um líder comunitário, olha a importância do líder comunitário, para facilitar o meu acesso na comunidade. Porque hoje as pessoas estão tão desacreditadas, né, que chega uma pessoa nova, principalmente eu que tenho um sotaque bem forte, né, que vê logo que eu não sou da região. Então as pessoas ficam com o pé atrás e acreditem vocês que teve comunidade que se recusou a receber um novo sistema de abastecimento de água. Não foi só uma, não. De 45 comunidades que eu fiz o trabalho, se eu não me engano, teve 3 ou 4 que se recusaram, que não quiseram. E aí já é outra atuação que a gente faz quando acontece esse tipo de situação. Então, depois que eu partia para a comunidade, que eu ia procurar o líder comunitário, então eu vou sentir aquela comunidade. Por quê? Porque eu preciso saber qual é o melhor dia que eu posso estar marcando a reunião, o melhor dia, o melhor horário, que eu vou conseguir reunir o máximo de pessoas possíveis para participar da reunião. Inicialmente, todo o trabalho social tinha que ser feito 80%. Ou seja, uma comunidade com 100 casas, eu tinha que fazer 80% do trabalho, né, com essas 100 casas. Então, como tinha uma certa dificuldade de atingir essa meta, então essa meta foi deixada de stand-by, mas partindo do pressuposto que a gente tem que fazer os 100%. Então, eu conversava com a liderança comunitária e já deixava pré-agendado a reunião. E aí sim eu ia partir para as visitas domiciliares e aplicar os questionários. Lembra que eu falei com vocês que no projeto da transposição eu ia com o notebook digitando tudo que já me facilitava. Já no Água para Todos eu ia com o quê? Com o questionário impresso. Ia preenchendo, né, com os dados pessoais, fazia as perguntas e depois eu ia sentar no computador para digitar tudo. Pensem vocês num trabalho tremendo. E ao final, esses dados seriam tabulados e dessa tabulação vai compor o relatório daquela comunidade onde eu fiz o trabalho. E também tinha um outro questionário, que o nome era Perfil da Comunidade. O trabalho era bem semelhante com o trabalho do projeto da transposição do Rio São Francisco. Então, tinha um perfil da comunidade. Esse perfil da comunidade seria o quê? Os serviços que aquela comunidade tem. E ainda partia para o histórico da comunidade. Como a comunidade surgiu, por que ela tem aquele nome, né? Um exemplo, a comunidade se chamava Pajeú, lembrei agora, no município de Boquira, aqui, né, no estado da Bahia, que o projeto Água para Todos, eu trabalhei na região da Chapada Diamantina, várias cidades, e é a Chapada Diamantina que é super conhecido. Vem turista do mundo todo para cá. Então, ia saber por que a comunidade se chamava Pajeú, as datas comemorativas que aquela comunidade comemorava, que era importante, se tinha padroeiro, se não tinha, a presença das lideranças que residiam, se tinha padre, se não tinha, se tinha igreja, todas as informações. E essas informações também iriam para o relatório. Então, relatório muito grande, muito extenso, além do registro fotográfico. Todas as visitas que eu fazia, a visita institucional, a visita domiciliar, as visitas domiciliares, também eram tiradas fotos. Então, o motorista me auxiliava nessa parte
né? Ele fazia o registro fotográfico, eu via essa foto estava boa e depois, né, eu fazia o tratamento da foto para compor o relatório. E, né, fazia a reunião explicando todo o processo do programa na comunidade. O programa ele é executado pelo governo do estado, é uma parceria, né, um termo de cooperação entre o governo e o município e o gestor. Então, toda a parte que tinha toda a parte do maior gasto era o governo que fazia. E depois do sistema pronto e funcionando, o governo repassa para o município vai fazer a manutenção daquele sistema. Então, todo esse processo é feito pelo profissional. E, por fim, eu fazia atividades socioeducativas com as crianças e os adolescentes nas escolas. Mas se a comunidade não tinha escola, você fazia o quê, Paula? Toda comunidade tem criança e adolescente, não é isso? Me reunia embaixo de uma árvore, na frente da casa de alguém, seja lá o que for, me sentava no chão com a galerinha e fazia atividade socioeducativa, fomentando, né, a importância da água, né, de você utilizar a água com sabedoria, do uso racional da água. Toda essa pauta, de uma forma lúdica, era tratado com as crianças e com os adolescentes também, né? Então, foram 9 meses, 9 meses me persegue. Foram 9 meses de programa e o serviço social, ele tem o prazo certo de execução, né? A parte de engenharia leva até um pouco mais, porque se estende. Mas a parte do serviço social, né, levou 9 meses certinho. Então, por mês, eu tinha 5 localidades para realizar o trabalho. Tinham comunidades pequenas, com 18 casas, 20 casas, 25. Mas tinham comunidades com 100, 150, 200, 300. E a maior comunidade que eu peguei tinham 800 e tantas casas. Então, pensem vocês, 800 e tantas visitas, repetindo o mesmo discurso. Tinha que fazer visita por visita. Porque desse universo, dessa totalidade de casas, eu tinha que registrar a quantidade de casas visitadas, casas fechadas, desabitadas, abandonadas, ruínas. Tudo isso ia também compor o relatório para se chegar ao somatório, né, total. Tantas casas que constavam no projeto, tantas casas que constavam quando eu fui fazer a visita. Então, o papel do assistente social, a intervenção do assistente social na área socioambiental, né, é basicamente isso que eu retratei aqui, né, fazendo a comparação com a minha experiência profissional. Cabe nós, né, profissionais, sempre estar lendo, sempre estar procurando se qualificar. Muitas das vezes o profissional nem sabe o que quando fala serviço social, o pessoal pensa onde? Na área de saúde. Saúde e a política de assistência social. Aí agora, né, alguns ainda retratam a parte de educação. Nessas outras áreas, né, é importante também a gente saber o que é que o profissional faz. E eu separei até uma indicação aqui para vocês, para quem gosta da área, que é de Maria das Graças e Silva, que é questão ambiental e desenvolvimento sustentável, um desafio ético-político ao serviço social. Esse livro é muito bom. Eu sempre estou lendo, sempre estou me atualizando, fazendo cursos, né, que é importante a gente estar sempre preparado e sempre capacitado. A primeira experiência, sempre a pessoa fica assim temerosa, mas tem uns vídeos aqui no YouTube, tem muito texto, tem muita produção. Imagine vocês há trocentos anos atrás que não tinha nada disso, e eu tinha que me safar com o que eu tinha e vai errando, aprendendo, vai buscando e assim por diante. E aí, você
Sabia que o assistente social poderia fazer essas intervenções todas na área socioambiental? Conte aqui para mim que eu quero saber. Ficou faltando alguma coisa? Quer que eu traga alguma temática aqui no canal? Me conte também. Deixa aqui o seu comentário. E vamos me ajudar a fortalecer o canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no nosso canal, você receba a notificação. Deixe o seu like, que é super importante. Um super beijo, um super abraço e até o próximo vídeo.